O livro que nós vamos apresentar é Madame Bovary, que tem como protagonista Emma Bovary. Mas o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte conta a história de Charles Bovary. Charles foi fruto de um casamento conturbado onde os pais deles viviam brigando. Ele entrou na escola muito tarde e saiu sem acabar os estudos. Devido ao sonho de sua mãe que ele se tornasse um médico, ele foi estudar medicina fora. E como ele estava longe de casa, ele acabou tomando gosto pela vida dos bares, bebia muito e isso resultou na reprovação do primeiro teste que ele fez para se tornar médico. Aí, com um pouquinho mais de esforço, ele acabou passando com uma nota razoável no segundo teste que ele fez. Mas como se já não fosse suficiente o cara ser médico, a mãe dele queria que ele fosse casado. Então, ela arranjou um casamento com uma viúva um pouco mais velha que ele, que tinha bastante... tinha uma graninha aí, era uma velhinha rica. Enfim, eles se casaram e Charles viveu uma vida ok. E quando ele exercia seu ofício, ele pôde conhecer Emma, que era filha de um de seus pacientes. Ele acabou se encantando pela garota logo de cara. Foi aí que, após a morte de sua esposa, a primeira Madame Bovary, ele acabou, após o luto, pedindo pro pai da Emma a mão dela em casamento. E assim eles se casaram. Simples. E ela foi criada e educada em um convento. E como ela não tinha muita coisa para fazer nesse convento, ela vivia lendo. E a maior parte dos livros que ela lia eram romances. O que explicava o desejo dela de viver um romance e ter uma vida, digamos que com bastante luxo. Porque ela sempre sonhou em ter bastante luxo e uma vida, sim, que nem ela lia nos livros dela. Então, quando ela se casou com Charles, ela achou que ela estava começando a grande paixão da vida dela e que ia ser que nem os livros dela. Só que, tipo, no princípio dessa relação foi muito bom, ela gostou bastante e tal, ela tava achando que ela tava vendo tudo que ela sempre sonhou. É só que, como Charles sempre foi um marido gentil e não muito ambicioso, logo ela ficou entediada. E o tédio dela ficou cada vez maior. E ficou tão grande que logo eles resolveram se mudar. E foi nessa época que ela descobriu que ela estava grávida. A maternidade não foi tudo o que Emma achou que seria. Ela achou que quando ela visse a filha dela, ia despertar alguma coisa nela e ela ia ter alguma emoção mais na vida dela, mas não foi tudo isso que ela achou que seria. Enfim, em algumas ocasiões ela até chegou a chamar a filha dela de feia e nunca ligou muito pra garota. E ela conhece o Leon. Ela e o Leon viram amigos assim logo de cara. Eles criam essa amizade muito legal, porque eles são parecidos. Ele gosta de ler, ela gosta de ler. Os dois são bem aventureiros, então eles se dão bem. Essa amizade dura por um tempo. E eles vão se apaixonando, assim, dá pra ver que eles vão se apaixonando. Só que não rola nada. Só platônico por enquanto. Aí, isso porque ele... Eu acho que é porque ele vai embora. Por isso que não aconteceu nada no início. Depois de um tempo, ele tem que ir pra alguma outra cidade, acho que eu não lembro pra onde, mas ele tem que ir pra uma outra cidade, fazer faculdade de Direito. Depois disso, a Emma fica meio triste, mas daí ela conhece o Rodolfo. O Rodolfo, ele viu ela, assim, ele conheceu ela através do marido dela. E ele conhece ela e ele olha ela e diz, nossa, que bonita. E ele pensa, eu vou seduzir ela. Que faz sentido, mas tá bom. Ele diz, nossa, como é que essa garota, ela já deve estar enjoada desse pateta aqui, que é o marido dela. Então ele pensa, então eu vou seduzir ela vai ser minha. Daí, é isso que acontece. Tipo, não foram muitas tentativas. Ele flertou com ela por um tempinho e logo ela já tava caindo por ele porque ela achou que ele podia dar essa emoção à vida dela que ela queria, que o marido dela não dava. Ela achou que ele poderia ser esse amor que dizem nos livros e daí ela caiu por ele. E eles se encontraram por um tempo, até que em algum momento eles se afastaram porque... Eles se afastaram porque ela era casada, daí eles se deram um tempinho. E daí foi nesse momento em que o marido dela, o Charles, ele ia tentar curar um cara que ele não conseguia andar. Eu não sei exatamente o problema dele, não sei se o problema era na perna, na coluna, mas ele na espinha. Eu não sei qual era o problema dele exatamente, mas o cara ia tentar curar ele. O Charles ia tentar curar ele. E foi nesse momento que ela pensou, não, ele
ele pode ser uma pessoa útil, ele pode ser uma pessoa boa. Ela pensou que ele poderia ser interessante por causa disso, por causa do trabalho dele, que talvez... Porque antes ela pensava que ele era muito chato. E agora ela viu... Não, ela pensou, não, ele pode ser ambicioso, ele pode crescer por causa disso, ele pode ser um dos primeiros a descobrir como fazer o cara voltar a andar. E foi assim que ela acabou se decepcionando. Ela pensou nisso, mas ela pensou muito cedo e logo o cara não estava curado e o Charles não conseguiu fazer ele andar. Então ela ficou, sabe, ela ficou mais brava com ele, mais irritada com ele do que ela já ficava antes. Claro que ela não tinha realmente motivo pra ficar irritada com ele, ela só ficava irritada porque ele era uma pessoa, tipo, muito boazinha, muito sem ambição, muito normal, e ela não queria isso pra ela. Ela queria ser diferente. Então ela foi lá e voltou pros braços do Rodolfo. Tá. Então foi quando, depois de um tempo assim, ela já pediu pra ele, perguntou se ele queria fugir com ela. Ela pediu pra ele fugir com ela, só que o Rodolfo, ele não queria isso pra ele, então ele disse, não, isso é loucura. Mas depois de um tempo ela convenceu ele, e ele disse, não, tá bom, a gente vai fugir. Óbvio que ele não queria realmente fugir com ela, ele não ia, ele só disse isso pra acalmar ela, e pra ela ir pra casa, e aí ele chegou em casa e já começou a escrever uma carta pra ela. Ele chegou em casa e começou a escrever, e ele disse como isso seria insano, não sei o que. É óbvio que nada daquilo era verdade, de como ele sempre ia se lembrar dela, ele sempre ia amar ela. Porque ela já tava... primeiro, porque ela já tava meio grudenta, vamos dizer assim, com ele. Porque, às vezes, tipo, ela ia lá e perguntava, ah, você me ama? E daí ele amo. E daí ela, eu sou a única pessoa que você já amou. E ele ficava tipo, aham, porque eu era virgem quando te conheci. E daí ela chorava. Ela chorou uma vez quando ele disse uma coisa dessa. E então ela tava meio assim, e daí ele pensou, não quero isso pra mim. Principalmente porque ela também tinha uma filha, né? Mesmo que ela não ligasse tanto pra essa filha, e ela tinha uma filha e ela queria levar a filha dela junto quando fugisse com ele. Então ele não queria ter essa responsabilidade de cuidar da Emma e cuidar da filha dela, porque, né? E a Emma, ela tinha esse sonho, porque o Rodolfo era rico, o Rodolfo, mesmo que ela comprasse, a Emma comprava bastante coisas pra ele. Não sei exatamente porquê, acho que é porque ela queria agradar ele. Mas, tipo, ele achava meio ofensivo, porque ela pegava coisas com o dinheiro do marido dela pra dar coisas pra ele, então não era bom, ele não gostava. Ela tinha esse sonho de que ele era rico, então ela tinha esse sonho de que ela ia se casar com um cara rico, que ia cuidar dela e tal. Mas, né, não rolou. E daí ela recebeu a carta do Rodolfo. Ele tinha até jogado umas lágrimas, assim, uma água, assim, pra parecer que ele chorou escrevendo a carta, mas, né. Aí ela recebeu a carta e logo depois daquilo ela ficou muito triste, ela caiu em depressão. E o marido dela, o Charles, ele passou 43 dias do lado dela enquanto ela não melhorava, tentando cuidar dela. Até que um dia ele decidiu levar ela pra sair, sabe? Pra ver se ela se animava. Ele levou ela numa peça, já que ela gostava muito de bailes e teatro e arte, todas as coisas, então ele levou ela pra essa peça. Lá ela reencontrou o leão. E a partir daí começa a terceira parte. Então, depois que a Emma reencontra o Leon, eles começam a sair mais e se ver mais, por causa que ele já amadureceu, ela também já não é o primeiro amante dela, então ele já não tem mais essa vergonha de ficar um com o outro. E só que esse romance não se prolonga por muito mais tempo, por causa que a Emma, ela continua contraindo dívidas e tal, aí ela pede dinheiro pra ele diz que ele não tem. E nisso mandam uma carta pra mãe do Leon, dizendo que ele tava se envolvendo com uma mulher mais velha. Aí a mãe dele briga com ele lá e tal, e ele percebe que ele não quer mais isso pra vida dele. Ele quer ser certinho e tal, então ele termina com ela. Só que ela não se sente mais tanto assim, por causa que ela não tinha mais aquela paixão por ele. E porque ela também tá muito focada nas contas dela que ela tem. Então, pra ela, não fez tanta diferença.
essa dívida por mais algum tempo de Charles. Ela vende as coisas dela, as joias dela, porque para ela não ir a julgamento no banco, aí ela consegue pagar uma parcela da dívida que ela tem. Só que o banco continua cobrando dela e tal. Aí ela vai para Rodolfo, o primeiro amante dela. Ela vai para ele, pergunta se ele tem dinheiro para dar para ela também. Só que ele também não tem dinheiro para dar para ela. Aí, e nisso, quando ela tá voltando da casa de Rodolfo, Charles já tinha descoberto tudo, as dívidas dela. Aí, para fugir disso, ela toma veneno, achando que o veneno ia matar ela rápido. Só achando que ela ia dormir e ia morrer, simples assim. Só que não era, o veneno ele demorou muito tempo a fazer efeito. Ela ficou agonizando ainda e tal. E Charles descobriu que ela tinha tomado veneno. Aí ele ligou para outros médicos para tentar descobrir um jeito de salvar ela. Só que o médico falou que se tivesse no início, teria como ele reverter, se ela vomitasse o veneno. Só que já fazia muito tempo. Então ela acabou falecendo. Aí todo mundo ficou triste, tá? O Rodolfo ficou sabendo, o Leão também ficou sabendo. Só que eles continuaram a vida deles normal. Só que Charles não, Charles ainda ficou pensando naquilo e tal, ficou muito triste. Aí ele parou de ir atender os clientes dele, parou de trabalhar. Aí ele foi passear com a filha dele, como se fosse uma despedida. Aí ele chegou em casa e ele ficou sentado numa cadeira lá e tal. E quando a filha dele foi chamar ele pra jantar, ele já tava morto. Então não se sabe muito do que ele morreu. Ele vai morar com a avó dela. Só que nesse mesmo ano, a avó dela morre, então ela tem que ir morar com a tia. Aí a tia dela faz ela meio que de escrava, assim, faz ela trabalhar um monte pra conseguir as roupas dela e tal. E esse é o fim. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor. Seu nome foi Gustave Flaubert e eu não sei se eu tô falando certo, mas eu espero que sim. Ele foi um importante escritor francês e um dos principais representantes do realismo. Ele teve como sua obra mais importante Madame Bovary, que demorou por cerca de 6 anos para ser escrita. Ele nasceu em dezembro de 1821 e faleceu em maio de 1880. Em relação à sua vida, ele nasceu em uma família descendente de católicos e protestantes. Ele se interessou pela literatura muito cedo e sempre teve muita vontade de escrever e frequentar teatros. E, em consideração ao seu pai pela vontade do mesmo, ele foi estudar direito em Paris, coisa que ele não queria. Enfim, por sofrer muitas alucinações e ataques nervosos quando ainda era jovem, seu pai mandou ele para um sítio para ele se recuperar. Em relação ao seu estilo literário, ele costuma escrever sobre assuntos que têm a ver com a sociedade, que abordam comportamento social. Além de ser demorando por volta de 5 a 6 anos para escrever suas obras. E um fato interessante é que ele foi processado pelo livro Madame Bovary por puxar assuntos como adultério e suicídio numa época como aquela. E em testemunho dele, ele disse que ele era Madame Bovary. Do realismo no livro Madame Bovary. Essa narrativa ela devasta e critica as convenções de seu tempo, através de assuntos como o amor adúltero, a falsidade, o tédio existencial e o egoísmo humano. E é isso. E se gostaram, deixem o seu joinha e a sua opinião nos comentários.